Olá pessoal, estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje nós vamos aprender de que forma nós fomos favorecidos e como nós acreditarmos, confiarmos nisso e não permitir que nada nos deixe abalados. Gente, vamos lá! Malaquias, capítulo 1, verso 9, diz assim: Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. Só para vocês entenderem, o livro de Malaquias ele é escrito colocando a realidade da corrupção do sistema sacerdócio, do sacerdócio da antiga aliança, né? Houve corrupção naquele sistema, os sacerdotes já não ofertavam as coisas conforme estavam prescritas na lei de Moisés, os próprios sacerdotes não se purificavam conforme os rituais que Deus instruiu a Moisés. Então o sistema do sacerdócio estava totalmente corrompido, né? E o mais interessante é que no Novo Testamento fica muito claro que o sumo sacerdote ele era um intercessor do povo. Ele entrava, na verdade o povo quando trazia as ofertas, não eram eles quem apresentavam as ofertas a Deus. Era o sumo sacerdote quem ia até o altar, queimava, quem levava a oferta diante de Deus, quem aspergia o sangue, né? Para quê? Para que o povo, o sangue na Arca da Aliança, para que o povo fosse favorecido através daquela oferta. Porém o sumo sacerdote, ele tinha que entrar com aquela oferta, mas ele próprio já tinha que ter feito oferta pelos seus próprios pecados, e também tinha que ter passado por todo o ritual de purificação. Olha gente, é tanta coisa que tinha que ser feita, tanta coisa. E se fosse feito tudo direitinho, e o sumo sacerdote saísse lá de dentro do templo, então significava que Deus tinha aceitado a pessoa do sumo sacerdote com a sua oferta. E o povo então era favorecido, né? E é interessante, eu não me lembro a passagem aqui, vou anotar, depois você lê, onde Deus fala nos profetas maiores que não houve um intercessor que ele conseguisse pelo povo, uma pessoa que se colocasse na brecha, né? Chegou ao ponto tal que já não tinha ninguém que pudesse fazer algo pelo povo, que pudesse se colocar pelo povo. Ele falou, então o meu próprio braço me proveu da salvação, certo? Por quê? Porque homens são homens. Quando Jesus falou assim, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, o meu fardo é leve e suave, é justamente porque os rituais, a lei, tudo isso era muito difícil de um homem exercer com perfeição. É claro que os sacerdotes se corromperam também por causa do olho grande, né? Eles ofereciam coisas a Deus que eram das piores e ficavam com as melhores. Isso Malaquias descreve. Mas também houveram falhas e falhas imensas no cumprimento de cada ritual e regra, porque aquilo era pesado. Quando Jesus falou sobre vir a Ele e descansar, era justamente se livrar desse jugo de servidão, que era muito pesado, o cumprimento de todas as regras, de todos os preceitos, de todas as leis e de todos os rituais. É óbvio que houveram falhas, porque esses são os homens. Por isso que nós, independente da igreja que nós estamos, nós não podemos depositar, não é nem confiança a palavra, mas expectativas em pessoas nenhuma, né? Nem liderança em ninguém. Por quê? Porque se você se frustrar, eu não gosto de usar a palavra culpa, mas se você se frustrar, foi um pouco, na verdade, por causa da sua expectativa. Porque gente é gente, né? O único homem que não frustrou e é perfeito é Cristo. Por isso que é nele que nós temos que confiar. Então, aqui ele está explicando justamente isso. Ele falou, como é que o povo vai receber graça e favor? Será que Deus vai aceitar a pessoa do sumo sacerdote do jeito que ele está ofertando as coisas de forma má, né? Tendo a ganância por trás e também com relação aos rituais? Como? Então assim, o povo todo, querendo ou não, deixou de ser favorecido, agraciado por Deus, porque já não havia quem oferecesse a oferta conforme a lei de Moisés, quem exercesse o que era pedido na lei de Moisés. Então o pecado do povo transbordava cada vez mais, não havia remissão, né? Considerando que o sumo sacerdote era um homem pecador também, que tinha que fazer oferta por si mesmo. Então a coisa estava melecada. Então ele fala, será que Deus aceitará a sua pessoa? E muito interessante isso, porque as pessoas podem pegar isso para elas. Às vezes um pastor pode ler isso aqui, ou sei lá, qual é o cargo em eminência, pode ler isso aqui e pegar para ele.
essa obrigação. Então eu tenho que ser muito perfeitinho para o povo ser abençoado. Eu tenho que fazer isso para... Não tem nada a ver com isso. No corpo cada um tem um pedaço. Ninguém é responsável por abençoar ninguém. Cada um é responsável pela parte que Deus deu a si. Cada um tem uma graça para oferecer dentro do corpo, certo? Então, ninguém precisa carregar a responsabilidade do povo. As pessoas pensam assim, a igreja está indo mal, a culpa é do pastor. Uma igreja que vai mal, irmãos, deixou de ser igreja faz tempo. Não existe igreja e mal. E a palavra igreja e mal já virou empresa. Porque não existe igreja e mal, porque igreja são pessoas. O que pode dar errado numa igreja são relacionamentos. Alguém se atrelar com outra pessoa e tem que ir lá, a gente é irmão, vamos parar com isso. Isso pode acontecer, relacionamentos. Mas a igreja e mal, tem gente que está doente por culpa do pastor, a igreja não está se pagando por culpa do fulano, deixou de ser igreja. Não tem nada a ver com isso, tá? Aqui ele está apontando para alguém que intercederia pelo povo. O povo estava deixando de receber graça e favor por causa disso. E isso não tem mais a ver com homens comuns. Ele justamente aponta aqui para mostrando que o sistema do sacerdócio levítico estava corrompido e era necessária a substituição. E aí a gente vai para Hebreus capítulo 10, onde fala como que isso foi resolvido, tá? Hebreus capítulo 10, era legal depois você ler o capítulo inteiro. Eu não vou ler o capítulo inteiro, senão nós vamos nos entender muito, tá? Hebreus no capítulo 10, a partir do verso... vamos ler do verso 8. Ele é do 10, vamos ler do verso 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes. Coisas que se oferecem segundo a lei. Ou seja, Deus já não quer esses sacrifícios mais. Então acrescentou Jesus, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que é remover o primeiro para estabelecer o segundo? Remove a primeira aliança para estabelecer a segunda aliança. A primeira aliança era firmada na lei. Cumpriu, era abençoado. Não cumpriu, era amaldiçoado. Essa é a primeira aliança. Remove a primeira, que não deu certo, que ninguém foi capaz, e estabelece a segunda. O que a segunda aliança diz? Todo aquele que crê no Filho de Deus será salvo. Essa é a base da segunda aliança. Diz assim, verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. A palavra santificados aqui é a palavra separados. Para você entender melhor, seria remidos do mundo. Remidos dessa condição caída do mundo. Remidos do pecado, separados, tá? Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Ou seja, Jesus é apresentado na carta aos Hebreus como o sumo sacerdote. Eu já falei isso talvez mais 1000 vezes para as pessoas que estão sempre comigo, mas aqui em vídeo talvez algumas vezes. Que a carta aos Hebreus ela foi escrita justamente porque os judeus messiânicos estavam querendo voltar aos rituais de Moisés. E o autor da carta, ele começa a carta dizendo que Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que Moisés, Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, faz a troca de tribo, né, porque antes era a tribo de Levita, eu não vou explicar isso aqui, tá? Mas agora um sacerdote vem da tribo de Judá, então significa que a lei também tem que ser alterada, porque o sacerdote está vindo de uma outra linhagem. Então, é tudo explicando, apontando que Cristo, ele foi suficiente para a remissão de pecados. E os judeus messiânicos, apesar de serem messiânicos, já estavam convertidos a Cristo, eles começaram a ficar confusos, provavelmente porque pessoas ali entraram no meio e disseram para ele que ainda faltavam cumprir certos rituais da lei de Moisés. Eles estavam um pouco confusos com relação a Cristo ser suficiente, eles de repente precisarem fazer ainda mais alguma coisa para a justificação, né? Então ele fala aqui, o corpo de Cristo fez um sacrifício de uma vez por todas, ou seja, ninguém precisa fazer mais nada, foi um sacrifício feito. Ele aponta a Cristo como o sumo sacerdote, ou seja, o intercessor que o povo estava precisando, porque homem nenhum conseguiu ocupar esse cargo e trazer da parte de Deus graça para o povo plenamente. Sempre haviam falhas acontecendo, certo? Fora que haviam trocas de sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote era mortal, ele morria, tinha que vir outro, e podia vir outro completamente corrupto. Então o povo estava sempre em instabilidade. Ok? Então Cristo é colocado como o nosso sumo sacerdote. Número 1, estável, porque ele é imortal. Número 2, incorruptível, né? Santo completamente. E número 3, ele foi a própria oferta. Então a Bíblia fala que ele entra no altar celestial como sumo sacerdote, levando a nossa oferta, a qual oferta é ele mesmo.
A Bíblia fala que o sumo sacerdote terreno da velha aliança, ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo também, porque ele era pecador. Cristo não. Ele entrou como sumo sacerdote e ainda por cima usou a si próprio como oferta, porque ele era perfeito. Ou seja, ele era tanto a oferta como o sumo sacerdote. E é esse intercessor que nós temos por nós hoje, ok? Aí diz assim, versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. O sangue dos animais cobria o propiciatório da Arca da Aliança para que Deus não visse a rebeldia do povo que estava dentro da Arca da Aliança, que era a vara de Moisés, quando o povo se rebelou contra a autoridade, o maná, que o povo se revoltou contra a provisão de Deus, e as tábuas dos 10 mandamentos, o povo se rebelando contra a lei moral de Deus. Tudo isso estava dentro da arca. Quando o sangue é derramado em cima, é como se Deus se relacionasse com o povo através daquele sangue, sem ver o pecado aqui dentro. Percebe? Mas o pecado do povo não era removido. Quando morria, a alma estava perdida. Então ele falou, na verdade, aqueles sacrifícios não podiam remover o pecado. Fazer com que o Deus pudesse continuar abençoando o povo, porque ele, quando olhava para o propiciatório, via só o sangue, não via o pecado aqui dentro, tá? Aliás, é a figura de nós hoje, né? Cristo representa a Arca da Aliança, porque o sangue dele está sobre nós. Hoje nós não perdemos a salvação porque nós falhamos. Por quê? Porque quando Deus olha para nós, ele vê o sangue, assim como foi no Egito. Quando passaram sangue nos umbrais da porta, não importava quem estava dentro da casa, se era egípcio, se era israelita, não interessa. Se o sangue estivesse na porta, o anjo da morte não passava por lá, ok? Então o sangue de Cristo está sobre nós. Isso assegura a gente da nossa salvação, da remissão dos nossos pecados, ainda que a gente tenha falhas, tá? 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se. No templo, no Velho Testamento, não tinha cadeira. Significava que o sacrifício tinha que ser contínuo. Ninguém podia sentar. Ou seja, não havia descanso. Não há descanso. Os pecados se acumulam. Tem que ser todo dia levando sacrifício. Não há descanso, gente. Vamos, sacrifiquem. Cumpram a lei, se esforcem. Não há descanso. Infelizmente a gente vê hoje muito dentro da religião evangélica esse tipo de coisa sendo pregada. Não há descanso. Descanso só na glória. Trabalha, se esforça, enche suas mãos de obras. Faça. E isso é base da velha aliança, não da nova. Porque na nova Jesus assenta. Significa acabou. Obra consumada, terminada, não há o que você fazer. Agora você anda pela fé. Você herdou tudo que Cristo conquistou. Diz assim, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ou seja, até a Bíblia fala até que a morte vai ser o último inimigo, né? Ou seja, derrotar tudo aquilo que foi contra o homem, porque a justiça de Deus ela é a favor do homem. Deus nos salvou pela sua justiça. 14. Porque com uma única oferta, ele próprio, aperfeiçoou para sempre. O que é aperfeiçoar para sempre? Nos deu a nova natureza. Quando a gente nasceu de novo, significa você agora é perfeito para sempre. Natureza interior. Eu cometo falhas ainda? Lógico que eu cometo, mas eu tenho uma natureza interior que é perfeita para sempre, né? É o fruto da salvação que aconteceu na minha vida. E nós somos salvos eternamente. Por isso, pessoal, que ele fala que uma única oferta foi feita, não é necessário fazer mais nada. As pessoas são confundidas de que quando elas pecam, elas precisam confessar o pecado e pedir perdão para que o sacrifício de Cristo volte a valer sobre a vida dela. Em Hebreus capítulo 6, ele fala isso, que quem está firmado nisso, a voltar a fazer um certo tipo de coisa para receber de novo perdão, é uma pessoa que está decaindo da fé. Porque ele disse que a gente foi aperfeiçoado para sempre, ou seja, uma obra foi feita, você foi salvo, não há mais nada para você fazer. Se eu tiver que confessar pecados, significa que a minha salvação ainda é condicional. Porque se eu não tiver tempo de confessar, então quer dizer que eu vou para o inferno. Isso está completamente errado. Ah, mas primeira carta de João, capítulo 1, está dizendo sobre confessar pecados. É o único lugar no Novo Testamento que fala sobre confissão de pecados. Tiago não está falando sobre isso. Quando Tiago fala sobre confessar as culpas uns aos outros, é sobre se acertar com seu irmão. Se você ter falado mal dele, ele descobriu. É se acertar com seu irmão, tá? Não tem nada a ver com isso. Ou confessar as vossas culpas para que sareis. Isso tem a ver com relacionamento. O único lugar que fala de confessar pecado é a primeira carta de João capítulo 1, onde o capítulo 1 não é escrito para a igreja. Gente, só você ler o teor do capítulo 1. O capítulo 1 ele fala, aquilo que nós recebemos também estamos passando para vós.
né? Que Cristo ele é aquele que diz que não tem pecado, né? Tá fazendo de Deus mentiroso. Ele tá pregando para pessoas que não entendiam que era necessário receber remissão de pecados. Ele tá fazendo ali a pregação para a pessoa se converter, para um povo se converter. A gente tem que entender que as cartas, elas foram juntadas, muitas coisas não estão na ordem como estariam lá. Era a carta de João, foi juntado, né? Tanto que no capítulo 2, ele já não está falando com incrédulos, ele está falando com crente. Pro capítulo 2 ele começa, filhinhos, opa, mas no capítulo 1, a forma como ele falou não era com pessoas íntimas. Ele estava falando com pessoas que não conheciam daquela obra. No capítulo 2 ele começa, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essas coisas quais? Aqui ele vai começar a escrever. Quer que eu te prove? Porque ele diz, mas se pecar, tendes junto de Deus um advogado. Ué, mas no capítulo 1 ele acabou de falar que o cara que não confessa pecado, que acha que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Ele acabou de dizer no capítulo 1 que é necessário você crer nisso, você aceitar que é pecador e receber essa obra de remissão. Como é que no capítulo 2 ele fala, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem, mas se pecar tem um advogado. Olha como ele muda. Ele está falando agora com gente salva. Está falando comigo, está falando com você que é a igreja. No capítulo 1 ele não está falando com a igreja. Foram unidas essas duas cartas, percebe? Pastora, como é que eu vou saber disso, isso tudo? Pessoal, é tão simples, o Espírito fala com a igreja aqui. Você tem que depender daqui, porque até muitas traduções são colocadas no português e perdem um pouco a sua originalidade. Fora que aí tem muitas traduções que são feitas segundo a interpretação da Igreja Católica, lá antigamente. Então, e olha, muita mais coisa, tá? Então você tem que também sentir aqui, quando você lê um texto, você tem que deixar o Espírito levar você àquela verdade. E se você não entende, faz como eu faço, coloca um ponto de interrogação. Não pega aquilo e se condena. Calma, eu preciso entender. Isso aqui não está batendo com a obra consumada. A obra consumada, ela tem uma verdade. Creia no seu Jesus para ser salvo. Acabou. Passando disso, alguma coisa eu não estou entendendo, ou uma coisa não está traduzida tão bem, ou alguma coisa aconteceu, como unir o capítulo 1 como o capítulo 2, como se fosse escrevendo para o mesmo tipo de público. E não foi escrito para o mesmo tipo de público, ok? Então, uma oferta foi feita. Jesus é o sumo sacerdote intercessor de nós todos, que entrou diante do altar celestial e entregou a si próprio como oferta, porque ele é perfeito o suficiente para isso. E o que aconteceu? Lendo o capítulo 14 de novo, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Para sempre! Você está aperfeiçoado para sempre se você quer em Cristo para ser salvo. Todos quanto estão sendo santificados. Como assim sendo santificados? Não usa a palavra santificado como corrigir ações, não tem nada a ver. A palavra santificados, como eu li no versículo anterior, é a palavra separados, é a palavra tirados da condição que estavam antes, separados do pecado, remidos desse mundo da queda. A nossa nova natureza nos separou, nos remiu. Temos falha na carne? Temos falha na carne, mas isso já é uma coisa que só o Espírito pode mudar, né? Ninguém tem intenção de pecar, ninguém gosta de fazer o que é errado. Você gosta de fazer o que é errado? É claro que não. Mas foge da sua alçada, não foge? Há coisas que você consegue, há coisas que você não consegue. Então você depende do Espírito. E a Bíblia mostra isso. Jesus é o nosso Salvador. E se ele é o meu salvador, só tem uma coisa para fazer, confiar nele para ser salvo de todo tipo de situação. Não somente do inferno, como já estamos salvos do inferno, mas ser salva de um pecado que eu tenho, de um mau costume que eu tenho, de um péssimo hábito que eu tenho, de uma situação ruim financeira, ser salva de doença. Ele é meu salvador, é uma obra completa. Percebe? A obra consumada é uma obra completa, tá? E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, por quanto tem dito, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. O que quer dizer isso? A sua nova natureza, porque você foi aperfeiçoado, né? A sua nova natureza conhece o que Deus é, o que Deus quer. Por dentro você é como o próprio Deus em seu caráter. Então dentro de você não tem que ler agora o conjunto de regras do que faça e do que não faça. Não, sua nova natureza, ela própria conhece a vontade de Deus e ela própria vai influenciando você a ser diferente. Aqui dentro, ele falou, eu coloquei lá dentro. 17, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Olha isso. Você está percebendo? A pessoa não pode pegar o versículo 16 e botar como regras. Porque ele falou, dentro de você, eu colocarei isso dentro de você. Você não precisa andar com um conjuntinho do que pode e que não pode. É dentro de você, você vai mudar por dentro. Ele fala, e em seguida, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Se você está se lembrando de um pecado seu, você está lembrando sozinho. Porque esse pecado seu já foi perdoado. E o pecado que eu vou cometer amanhã já foi perdoado. Ele foi totalmente punido na cruz. Cristo
foi a oferta pelo pecado de toda a nossa vida. Nós estamos 100% perdoados. Em nós há sangue. Quando Deus olha para nós, há sangue. Mesmo quando eu cometo falhas, em mim há sangue. Eu sou salva e eu não posso mudar isso. A única coisa que muda a salvação de uma pessoa é se ela deixar de acreditar em Cristo como Salvador. Se ela escolher qualquer Deus aí que não existe, esse cara aqui que agora é meu Deus. Bom, aí você decaiu da fé, você renunciou à fé. Diferente. Se eu creio em Cristo para ser salvo até o fim, como Paulo fala, guardando a esperança do Evangelho até o fim. Se eu creio em Cristo, que Ele vai me salvar, se eu creio nisso até o fim, eu sou salva. Não tem como mudar isso, nem as minhas falhas, tá? 18. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Se houve remissão, não há mais nada para eu fazer. Nem confessar pecado, nem pedir perdão, nem ajoelhar. Você está querendo fazer oferta para o teu pecado, você está querendo pagar por uma coisa que você não pode pagar. Você tem que somente aceitar que você foi perdoado. Quando você falhar, diga, eu fui perdoado. Isso é o que Paulo fala da boa consciência. A boa consciência, que até em Hebreus fala, é justamente isso. É você ser consciente da sua justiça. Isso é uma boa consciência. Boa consciência não é, eu vou pensar tudo direitinho. Quem é o homem que domina os seus próprios pensamentos? Isso é soberba. Ninguém domina os seus próprios pensamentos. A sua consciência tem que ter uma mensagem. Isso é a boa consciência. Eu sou justo. Eu fui justificado pelo sangue de Cristo. Em mim não há pecado. Essa é a boa consciência. Pra gente terminar, a gente volta para Malaquias, concluindo tudo isso que eu falei da obra de Jesus. Malaquias capítulo 1. Ele vai lá dizer, né, aquilo que a gente leu, que não havia uma pessoa que pudesse interceder, mas ele diz assim, de novo no capítulo 1, verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Vamos lá. Cristo foi aceito? Foi. Como sumo sacerdote? Sim. E como oferta? Também. E então, conclusão, se o nosso sumo sacerdote, nosso intercessor foi aceito, significa que nós fomos agraciados. Por isso que eu sou salva pela graça. Significa que eu fui favorecida. E em Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele é o meu sumo sacerdote, ele é a minha oferta e nele eu fui beneficiada, favorecida. O que eu quero dizer pra você é que em tudo daqui pra frente, lembre-se só de uma coisa, você tem em você favor de Deus, em tudo. Eu experimento isso demais. Você vai a algum lugar, lembre-se, eu tenho favor de Deus. As pessoas vão me aceitar, vão me agraciar, eu consigo tal coisa, aonde eu for, eu consigo o melhor daquilo, as pessoas me beneficiam, eu acho graça aos olhos das pessoas, eu tenho em mim favor. Porque em Cristo você foi favorecido, a você favor, a em você favor, a em você graça, em tudo que você faz, aonde você for. Eu experimentei isso já muito, inclusive em viagens, assim, de perceber que eu estava sendo favorecida de uma forma assim muito sobrenatural. Em mim há favor, em tudo que eu fizer e em todo o meu viver há favor. Então diga isso pra você. Confie nisso, em você a favor, porque o seu intercessor, o seu sumo sacerdote é Cristo. Ele foi aceito e ele foi oferta pelo teu pecado. Em você não somente há o sangue dele, que faz com que Deus não se relacione com você pelas suas iniquidades, Salmo 103, mas se relacione com você pelo sangue de Cristo, como favoreça você por causa dele. A Bíblia fala que, no Velho Testamento, que se o sacerdote fosse aceito, o povo era abençoado. Olha isso, o povo era abençoado mediante ao sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote é Cristo, ele é Jesus. Então, o meu sumo sacerdote, ele é tão perfeito, é tão aceito, ele é o Filho de Deus. Então eu sou super, mega beneficiada. Em nós, a favor, confie nisso, ok? Essa é a palavra de hoje, Deus abençoe e até a próxima semana. Tchau, tchau. Gente, eu quero aproveitar aqui esse momento para falar do CD da nossa irmã Graziele Teixeira, uma grande amiga minha, que foi feito assim com super carinho. E a ideia inicial desse trabalho, desse projeto, era justamente a gente encontrar músicas e letras que fossem fiéis ao Evangelho.
Infelizmente, eu preciso ser sincera que para nós estava sendo muito difícil, depois de nós conhecermos ainda mais o Evangelho e o Evangelho da Graça, a obra consumada, estava sendo muito difícil a gente encontrar músicas que eram fiéis. E a gente começou a orar e Deus, o Espírito Santo foi dando a ela letras que eram muito fiéis ao Evangelho. Então o nosso maior objetivo é espalhar essas músicas para que as pessoas possam ouvir músicas que apontem para a obra consumada e para Cristo, né? Então esse trabalho está maravilhoso. Cada música assim é mesmo assim muito muito fiel ao Evangelho e traz para nós a esperança da justiça, né? A gente ouve, traz aquela esperança de justiça, aquela coisa de nós olharmos para Cristo e não para nós mesmos, não músicas que cultivem a nós mesmos, mas que cultivem o que Cristo é e o que nós recebemos através dele. Então esse CD tá prontinho, tá maravilhoso. Nós temos ido nas igrejas, né, apresentar esse trabalho. E você que tem interesse em adquirir, entre em contato conosco aí pelo Messenger ou através do telefone. E eu tenho certeza que você vai ser super abençoado e beneficiado através desse trabalho, tá bom? Aqui tem a foto dela, linda e maravilhosa. E eu vou deixar um pedacinho da música pra vocês. Olha, cada igreja em sua casa que eu fizer, eu ponho uma música diferente, só pra vocês ouvirem um pouquinho, tá bem? Também temos ele disponível na CD Baby, em Spotify, e outros também vou pedir pra colocar aqui. Tem vários outros que você pode adquirir esse CD, tá bom? Então fica um pouquinho aí com um pedacinho dessa música. Deus abençoe e até o próximo. Tchau, tchau.